Sobre as causas da situação presente e, sobretudo, partilharmos propostas de soluções. Enquanto angolanos, temos consciência da trajetória histórica do nosso país. Sabemos do passivo que Angola tem desde 1975. Sabemos que havia uma trajetória desenhada com os acordos de Alvor, em 1975. Temos consciência que o caminho seguido pelos angolanos de janeiro de 75 a 11 de novembro do mesmo ano não foi aquele que todos nós ansiamos, todos nós desejamos. O caminho que seguimos de 1975 até 1991 foi de divisões, foi de ódios, foi de exclusão, foi de hegemonismo, foi de injustiças. O caminho que seguimos como angolanos de 1992 a 2002 não foi diferente dos primeiros anos da independência. Também vivemos situações difíceis, de guerras, de ódios, de divisões. Em 2002, os angolanos decidiram, de modo consciente, trilhar um novo caminho da consolidação do Estado democrático de direito, apostar na boa governação, lançar as bases para o desenvolvimento sustentável do nosso país, desenvolver uma competição leal, competição pelo poder, de modo leal, sempre nos marcos da Constituição e da lei. Vivemos momentos não muito bons também, de 2002 a 2017, apesar de vários retrocessos, alguns avanços, recuos, avanços tímidos, tivemos 3 processos eleitorais nestes últimos anos de paz, tanto em 2008, em 2012 e em 2017. Em 2017, o país conheceu uma mudança na liderança do Estado.
uma mudança operada primeiro ao nível do partido que governa Angola há 46 anos. Esta mudança, apesar de ter sido feita numa primeira fase dentro do partido, alimentou expectativas, criou esperança de que Angola podia, de forma efetiva, caminhar numa perspectiva de unidade, de respeito pela diferença. Podíamos todos construir um Estado de direito democrático, com respeito pela diferença, respeito pelos adversários políticos. Portanto, de 2017 a 2019, o país efetivamente experimentou abertura. E é importante assinalar isso. De 2020 para cá, sentimos, notamos, constatamos um recuo nos ganhos que o país tinha registrado. É nossa preocupação, profunda preocupação, que o país não pode enveredar pelo caminho do passado, de hostilização de adversários, exclusão de competidores. O país não pode abraçar um caminho de politização, ou melhor, de partidarização das suas instituições, particularmente o Poder Judicial. Um dos pilares do Estado de Direito é o Poder Judicial. Os angolanos precisam fazer confiança nas suas instituições. E mais importante, o partido que governa assume um compromisso com o país, assume um compromisso com os angolanos. Quem governa tem a missão nobre de realizar a prosperidade das pessoas, de realizar a segurança, de realizar confiança, por via de políticas públicas. Quem governa precisa promover uma cultura de tolerância, de respeito, através do diálogo institucional, diálogo pode ser também informal, sempre partindo do pressuposto, tanto aqueles que governam, como aqueles que estiverem na oposição, somos servidores temporários. Estamos profundamente preocupados, porque nos últimos 2 anos, as conquistas dos primeiros 2 anos de mandato do presidente João Lourenço, infelizmente, foram abaladas. O país tem sofrido. O nosso Estado de Direito tem sido abalado por sucessivas violações. Mas estamos aqui para dizer que nada está perdido. Temos tempo, temos condições, temos disposição, temos disponibilidade, temos energia, sobretudo animados pelo patriotismo, de invertermos o quadro atual. Não se pode construir um país de confiança, um país de esperança, um país que precisa realizar a prosperidade, um país que tem um enorme desafio de combater a pobreza, a fome, o desemprego, de uma forma geral, o subdesenvolvimento. Um país que tem esses desafios não se pode permitir a desperdiçar oportunidades históricas. Por isso estamos aqui, como angolanos, particularmente como deputados, com responsabilidades também acrescidas na solução dos vários conflitos que podemos viver.
Não se pode construir um país permanentemente alimentando fantasmas. Não se pode. Quem governa tem uma missão, baseando na nossa Constituição, o artigo 21 estabelece tarefas fundamentais do Estado. O governo ou o executivo é parte do Estado. A Assembleia Nacional é parte do Estado. Os tribunais são parte do Estado. Todos nós somos parte do Estado. Em momento algum, devíamos fazer prevalecer os interesses de grupos aos interesses nacionais. Estamos aqui para dizer não à manipulação, não à hostilização, não à cultura da intolerância, não à cultura do hegemonismo de grupos, não à cultura da exclusão, sim à unidade, sim ao respeito pela diversidade, sim ao respeito pela opinião contrária. Competição, sim, mas nos marcos da Constituição e da lei. Somos 4 deputados aqui presentes na mesa do presídio. Como nota introdutória da nossa parte, o que eu gostava de dizer, e eu passo a palavra ao senhor deputado Alexandre Sebastião André, presidente do Grupo Parlamentar da Casa C. Obrigado. Bom dia, senhores deputados, senhores presidentes dos grupos parlamentares, senhores jornalistas. O grupo parlamentar da Casa CE agradece a presença de todos os jornalistas, porque sois vós os veículos das opiniões e posições políticas do centro, pois, como sabemos, as notícias são muito escassas no interior, e só com a vossa presença é que o nosso povo poderá receber o que vem na mente dos políticos. Nós estamos a realizar essa conferência de imprensa conjunta precisamente para tornarmos muito claro, inequívoco, as nossas posições em relação ao momento político que a nossa pátria martirizada, a República de Angola, está atravessando. Nós tivemos momentos muito tristes no passado. E desde 2002, que se alcançou a paz militar, temos estado a pugnar para que essa paz seja global. Paz militar, social, econômico, enfim, um desenvolvimento sustentado do nosso país. E nós sabemos o que esteve na base para este atraso. Os problemas que surgiram nas épocas passadas e que hoje, no nosso entender, particularmente nós, Casa CE, temos estado a impugnar consideravelmente todo e qualquer comportamento ou atitude que macula o bom andamento dos nossos processos que conduzem às eleições. Nós temos um foco principal hoje, é a realização das eleições em agosto do ano em curso. Não podemos permitir, e nós, Casa CE, repudiamos veementemente todo e qualquer comportamento, toda e qualquer atitude que venha criar uma instabilidade social que pode ser motivo para um episódio adiamento
da realização das eleições gerais. Vamos todos nos focar para a realização das eleições gerais. E é óbvio que vai estar à ribalta um conflito de interesses. E o conflito de interesses são vencidos pelos argumentos. Nunca, a modo algum, nunca deve ser por força. São os argumentos que vão fazer convencer os nossos eleitores. Não é a força, nem a imposição de força, muito menos comportamento que cria as condições prévias para a tomada de decisões musculadas. Aliás, a melhor forma de governação é ter a conquista da vontade, da confiança do nosso povo. Esta é a primeira forma, o pressuposto número 1. Então vamos conquistar esse povo, vamos afastá-lo de todo e qualquer tipo de comportamento ou atitudes bélicas que já martirizou este nosso povo. Nós estamos aqui para demonstrar mais uma vez que nós, a nível da Casa CE, temos as mentes puras, limpas, justamente pela franqueza e transparência que se requer para marcharmos seguramente para a realização das eleições. Nós não pretendemos que haja álibis, criem motivos para surgirem situações embaraçosas. A sociedade civil está atenta, está viva, está ativa, pois ela é o barômetro para nós sabermos como vai a governação. E a sociedade civil ativa não tem propósito de assunção de poder, pois toda manifestação que surge é uma manifestação, são protestos, são exigências. Portanto, são formas de indicar quem está a governar o caminho ou o rumo que deve tomar. De modo algum, numa sociedade desenvolvida, numa sociedade que se preze democrático, podemos considerar uma manifestação da sociedade civil como uma manifestação que está a ser impulsionada por forças políticas, por mão preta, mão invisível. Não pode, porque a sociedade civil está muito desenvolvida. Também nós entendemos que, de modo algum, pode-se confundir uma manifestação de pressão com atitudes, muitas das vezes, que põem em risco os interesses públicos e os interesses particulares, que põem em risco os bens públicos e os bens particulares. Também nós não somos deste tipo de pensamento. Nós somos pela paz, pela consolidação da paz, pela transparência, pela honestidade de todos os interessados, de todos que vão disputar as eleições em agosto do ano em curso. Portanto, eu queria reiterar, portanto, que já foi dito, e salientar que nós exigimos, mas exigimos mesmo, que tiremos da mente a ideia bélica. O passado tem que ser banido. O passado foi turbulento. Não pode se enquadrar numa Angola de hoje. Estamos numa Angola nova. Portanto, a mente de discussão política é diferente da mente de uma discussão, vá lá, uma discussão física, de guerra, ou de criação de instabilidade. Não queremos assim o desenvolvimento do país. Se nós queremos desenvolver o nosso país, temos de aceitar a coabitação pacífica entre os angolanos. Todos nós somos angolanos e, por conseguinte, todos nós queremos edificar esta pátria, tirar o nosso povo da miséria, tirar o nosso povo do subdesenvolvimento criado durante esse período triste já passado. Para terminar, para além de reiterar o papel do jornalista em ser fiel na retransmissão
das mensagens dos políticos, para além de serem homens que transportam a notícia, as informações para o interior ou fora dessas paredes, não tenhamos, portanto, não põe em causa a vossa pauta deontológica profissional. Sabemos que a disputa política implica a regimentação dos jornalistas, no caso concreto. Mas pensamos que vão ganhando uma nova mentalidade e nós também, no que nos toca, vamos fazer tudo para que não voltemos às convulsões. E também não podemos confundir as manifestações dos populares, dos cidadãos, da sociedade civil organizada, seja qual for o sector, com a posição de partidos políticos. Porque, como disse, o nosso povo está acordado. É preciso fazer a gestão da sociedade. A gestão política da sociedade tem a ver com a apresentação de argumentos e bens palpáveis que possam realizar os intentos merecidos. Não, portanto, com imposições de força, buscar, portanto, a força para que amedrontemos ou ponhamos em causa essa grande liberdade de expressão, de divulgação das nossas ideias. Tudo por Angola e todos nós para o desenvolvimento dos angolanos. Muito obrigado. Excelências, ilustres membros da comunicação social angolana, ilustres representantes das forças políticas do nosso país no Parlamento. Foi bom, de facto, ter sido sugerido esta conferência de imprensa para que cada um de nós, no quadro dos partidos da oposição, exprima a sua posição sobre a conjuntura atual. Em nosso entender, nós, os angolanos, viemos de uma longa caminhada, como foi dito aqui pelo deputado Liberty Chaca. Desta longa caminhada, não temos saudosismo de regressar nela. Porque tem-se dito na língua Kikongo, quem se feriu na boca conhece o sabor do sangue. E este país sofreu bastante. Foi uma das mais longas guerras civis da África, para depois termos encontrado a paz. E eu estou convencido que, tal como foi dito nas outras ocasiões, que a paz veio para ficar, a paz veio para desenvolvermos o país, a paz veio para unirmos os angolanos, a paz veio para a fraternidade entre os angolanos, a paz veio para que Angola seja um Estado democrático e de direito. E como Estado democrático e de direito, claro que a democracia tem as suas implicações. É uma faca de dois gumes, tanto fere de um lado como do outro. E então, eu penso que estas são as tais dores da democracia. E a democracia, ela é pacífica se, na sua construção, os elementos da justiça intervierem.
A democracia ela é pacífica. Ela é pacífica quando é construída na justiça, na igualdade de oportunidades, na construção da sociedade, na paz civil entre os cidadãos. A democracia, sim, é pacífica. A democracia, sim, sente-se como consolidada. Mas é muito difícil pensarmos numa consolidação definitiva da democracia, porque a democracia também é um lugar de conflitos, porque todos têm direito à palavra, todos têm direito a exprimir aquilo que pensam, todos têm o direito de seguir as políticas sociais, as políticas econômicas e as políticas que traçam o futuro para todos os cidadãos. Todos têm o direito de intervir. Daí os conflitos na democracia. Mas são conflitos normais, que terminam sempre com o interesse geral garantido. Quando o interesse geral está garantido, quer dizer que a democracia oferece garantias. Este é o sentido da democracia. Agora, não vamos procurar sempre bodes expiatórios quando a democracia está a fazer o seu caminho. Quem disse que só a oposição é que pode estar descontente em Angola? Não é verdade. O descontentamento pode se manifestar em todos os setores da vida nacional. Cada um sente Angola da sua forma. E quando cada um sente Angola da sua forma, vai se exprimir também na sua própria forma. Porque é a democracia. Sentimos os problemas do nosso país de maneira diferente. As manifestações têm uma legalidade constitucional. As pessoas que se manifestam, a lei os permite, a lei regula a natureza das manifestações, mas como a democracia é um lugar de conflitos, muitas vezes essas manifestações degeneram. E a degenerescência de uma manifestação não é um problema a atribuir porque existe uma tal oposição e não sei o que e tudo. Não, não é por aí. A degenerescência de uma manifestação pode ter causas, e são estas causas que devem ser estudadas, quer pelos partidos de oposição, quer pelos poderes constituídos. Estudar as causas. A manifestação tinha um objetivo, degenerou. Por quê? De onde veio esta questão? Bom, claro que a primeira atitude que se toma é prender, é julgar. É absolutamente normal, porque existe a autoridade do Estado que aplica a lei. Mas as questões, muitas vezes, são de natureza sociológicas. Elas têm que ser estudadas com conhecimento de causa. Porque não é normal quem criou as condições de manifestação para obter resultados positivos que satisfaçam não só eles próprios, os manifestantes e a classe social, mas que satisfaça a nação, que satisfaça o equilíbrio social, que satisfaça todos. E, de repente, alguém está a queimar o autocarro, que leva os medicamentos. De repente, alguém está a partir vidros de uma montra. De repente, não sei o quê. Então, temos que saber separar as coisas. E isso não pode ser dito assim, de uma forma leviana, que, bom, formou-se grupos aí. Não.
esta degenerescência muitas vezes está. Nós não pensamos que seja legítimo, mas temos que falar, temos que chamar as coisas com os seus próprios nomes. Não é legítimo. Condenamos a sua forma, os estragos, porque o país está em reconstrução, precisa de um quadro da vida material para viver. E este quadro da vida material não pode ser entregue ao vandelismo. Nós todos condenamos isso. Mas não basta condenar. O que é que estava na cabeça daquelas pessoas para assumir aquela atitude, uma vez que os manifestantes não se propuseram nestas condições? Eles deram o seu caderno de encargos da manifestação que haviam de fazer. Era legal. E já tinham negociado também com o Estado. E, de repente, surge isso. Então, quer dizer que, sem estarmos de acordo com esse tipo de atitudes, condenamos e repetimos isso, é necessário que haja sempre estudos sobre as atitudes das pessoas em determinadas circunstâncias. Nós somos um país novo, uma democracia nova também, uma juventude que está a dar os primeiros passos na construção de um Estado democrático e de direito. E então, esta juventude também tem que ser compreendida, no sentido pedagógico, de não assumir esse tipo de atitude quando tem que fazer a sua reivindicação. Estes são entre vários aspectos que podíamos abordar, mas não podemos esquecer também, e isto é muito importante, que o paradigma atual levantou várias questões. E essas questões criaram, caros jornalistas, digo isto muito bem, criaram, por esta razão é que eu digo, não se pode ter sempre os olhos na oposição. Não se pode ter sempre os olhos porque há uma mão invisível aqui e acolá. Não. As mãos invisíveis podem existir em todo lado. Porque quando se inova uma sociedade, as inovações muitas vezes não são aceitas por todos. Sobretudo os beneficiários da situação anterior nunca estão contentes com as inovações. Nunca estão contentes com as inovações. E as inovações, que significa praticamente, se olharmos o Partido Único, que vem de 1975 até 2092, continuou até 2008, e com todos os seus vícios até 2017. Começa uma revolução interna no partido governante. Esta revolução interna não tem descontentes lá dentro que possam perturbar a paz? É uma questão que fica no ar, para ser estudada, para ser analisada. Então não se pode olhar sempre, porque ali há a oposição que faz isto, há uma mão invisível. Não, temos que estudar todos os setores da vida social. Onde estão os problemas? Que tipo de problemas? Que tipo de soluções é que esses problemas todos merecem? Só assim é que estaremos a abordar as coisas com verdade e com uma certa solidez na convicção de que estamos a resolver os problemas. Muito obrigado.
Saúdo a mesa do presídio, saúdo a todos os presentes e particularmente os caros jornalistas que nos acompanham nesta conferência de imprensa. A razão de estarmos aqui foi sobejamente esclarecida pelos colegas que me antecederam. Queremos juntar a nossa voz à grande preocupação de todo o povo angolano, porque nós, na nossa missão, nós acompanhamos e estamos a sentir este pulsar dos angolanos. A situação política no nosso país não é das melhores, é preocupante. É preocupante porque, depois do calar das armas, depois de conseguirmos a paz militar, ainda ficou adiada a paz social. E são as razões do âmbito social que não foram resolvidas, as questões sociais que não foram resolvidas até aqui, que estão na base do grande descontentamento do povo. E estas situações agravam-se cada dia que passa. Na situação atual, é do conhecimento de todos o grande problema da pobreza, a fome, que graça uma grande parte das famílias angolanas, o desemprego, a seca no sul do país, várias outras situações, a difícil situação de saúde, o difícil acesso ao ensino no nosso país. São variadíssimas situações não resolvidas e que preocupam as pessoas. Muitas vezes são essas causas que levam as pessoas a manifestarem-se e, no caso muito badalado estes dias, a greve dos taxistas, por razões legítimas que eles reivindicaram, mas que esta greve teve consequências também graves na vida particular das pessoas. Muitas pessoas não conseguiram ir ao seu emprego, não conseguiram ir fazer as suas vendas, não conseguiram movimentar-se. Portanto, não se deviam atacar apenas as consequências, mas sim resolver as causas para que, uma vez bem resolvidas, essas causas influenciem positivamente a sociedade. Portanto, estamos perante uma situação política do país que é preocupante, muito preocupante, numa fase de pré-campanha eleitoral. A grande aspiração de muitos angolanos e até de muitos jovens que vão votar pela primeira vez é de que chegue esta grande oportunidade para que cada um, no seu dever de cidadania, possa escolher os dirigentes do país. Mas nós, os políticos, cá no nosso país, precisamos de preparar bem este momento, precisamos de um ambiente político sereno, de calmia, que apela sobretudo pelo diálogo. A diferença de ideias não pode criar em nós outra vez a figura de inimigos. Quando a oposição critica o executivo, é no sentido construtivo. Quando as organizações da sociedade civil se manifestam, é no sentido construtivo. Quando surgem as greves, surgem as manifestações em massa, são realmente para trazer ao de cima os problemas existentes, as preocupações existentes, quais são as aspirações para que o Executivo possa corrigir
a sua opção política ou a sua linha política. Isso devia ser considerado como uma oportunidade. No nosso país, afinal, onde é que está o papel das organizações da sociedade civil? No nosso país, afinal, onde é que está o papel dos sindicatos? Estaremos mesmo a valorizá-los ou não? São setores da nossa sociedade, são forças vivas da sociedade, muito úteis para o exercício da boa governação. Por isso, caros presentes, representando os deputados não integrados em grupo parlamentar, o nosso grande apelo é que voltemos ao diálogo político, voltemos ao debate de ideias, voltemos ao diálogo entre as forças, entre o Executivo e as forças e as organizações da sociedade civil, para que os problemas existentes encontrem alguma solução e se faça a auscultação que permita o Executivo melhorar o sistema. Haja maior sensibilidade para os problemas do povo. Haja imparcialidade das instituições do Estado. Nós precisamos que se volte ao debate político na Assembleia Nacional, porque há problemas que nós temos de debatê-los e que esse debate produza resoluções que vão de encontro à solução dos problemas. Neste momento, nós gostaríamos também de dizer que nestas manifestações, nestas greves, sempre pautou-se por seguir aquilo que é a lei. Mas muitas vezes, estando no exercício do direito à manifestação, do direito à greve, que a própria Constituição da República de Angola nos concede, mesmo assim, muitas vezes a intervenção das forças da lei e ordem tem sido muito violenta. Achamos que neste ano em que estamos a preparar as eleições no nosso país, haja ordem por parte dos manifestantes, mas também haja ponderação por parte dos órgãos de defesa e segurança que vão acompanhar estas manifestações. Não estamos de acordo com os distúrbios, mas também não estamos de acordo com a violência. Neste momento, caros presentes, nós, os deputados não integrados em grupo parlamentar, queremos reiterar a nossa posição de sermos servidores. Por Angola e pelos angolanos seremos sempre servidores. Pela paz e estabilidade nacional seremos servidores. Pela unidade nacional seremos sempre servidores. E por isso, caros angolanos que nos escutam, contem conosco. Muito obrigada. Depois da última intervenção, vamos passar ao momento de perguntas e respostas. Os jornalistas vão fazer as perguntas, os deputados vão anotar, depois é que vão passar às respostas. Dizer o nome e o órgão, por favor.
matérias de lei. Carlos Alberto, portal A Denúncia. Queria saber, por parte da oposição, qual é a sua apreciação em relação ao momento político e na vossa apreciação que aqui foi demonstrada. Condenam praticamente o que aconteceu na segunda-feira, mas a minha pergunta é se confirma que o partido político UNITA esteja também por trás desse tipo de atos de violência. Qual é a apreciação que a oposição tem em relação a isso? Também queria saber qual é a apreciação da oposição em relação à postura do presidente eleito da UNITA, Alberto Costa Júnior, que é acusado de ser falso engenheiro e que mostra desonestidade perante o povo angolano. Se a oposição critica desonestidades do MPLA, por que razão é que não critica também desonestidades por parte de líderes da oposição? Manuel Gunza, Camunda News. Excelências, vemos, lemos e ouvimos e não podemos ignorar, parafraseando aqui a poetisa portuguesa Soqueiro Neto, a cozinha e a mesa da maioria dos angolanos chama-se contentor de lixo. Esperamos também não ser um facto relativo de Vossas Excelências, o motivo desta gente estarem presente nos contentores chama-se fome. Diante deste cenário, perguntamos, não será estarem a esgotar discursos políticos onde os seguintes elementos não estão presentes: o povo na sua essência, a nação igualmente na sua essência, a comunidade também na sua essência. É uma única frase: pensar o país que é Angola. Cá fora, Excelências, porque Vossas Excelências estão na Assembleia Nacional e aqueles muros parecem separar um pouco o povo e Vossas Excelências, parece que nas discussões o tecido povo não está bem presente nas discussões que andam a acontecer na Assembleia Nacional. Os problemas do povo, Vossas Excelências, estão muito claros, muito a olho nu. Por que razão não realizam, por exemplo, o encontro com os jovens, com associações, com empresários, com os zungueiros e zungueiras, ou esperam simplesmente fazer este encontro quando Vossas Excelências tiverem, por exemplo, a presidência do país? Obrigado. Precisamente da agência Lusa, e o líder da bancada parlamentar, no item da sua intervenção, falou da proposta da partilha de propostas de soluções para todas as situações que estão aqui avançadas, fazem um apelo ao regresso do diálogo político. Queria perceber o que quer dizer isso. Vão pedir encontros com o governo, com os partidos maioritários? Bom, não havendo mais perguntas, vamos passar a palavra aos livros deputados para as respostas. Muito obrigada pelas intervenções, pelas perguntas que nos colocam, que demonstram também a vossa preocupação
em relação àquilo que é a nossa missão como deputados. Em relação à questão de saber se nós vamos ficar só, portanto, esta iniciativa conjunta, se é apenas nesta conferência de imprensa ou em relação às leis. Esta questão, eu penso que os senhores jornalistas têm nos acompanhado muito bem em muitas situações políticas, sociais que ocorrem, quando há convergência de ideias, nós juntamos-nos e aparecemos. Muitas vezes até convidam-se também deputados do MPLA, mas há vezes que nos encontramos, às vezes que não. Mas quando há unanimidade em relação a uma posição, quer seja social ou política, que afeta o nosso país, podemos sim juntarmos-nos e estar aqui. Assim como na nossa missão legiferante também há leis em que nós concordamos, há leis em que não. Portanto, depende muito daquilo que é a opção política e o programa de cada grupo parlamentar. Mas melhor do que eu, os presidentes dos grupos parlamentares irão esclarecer. Mas lá onde estamos juntos, estamos. Mesmo no Parlamento, há leis que nós aprovamos em unanimidade, o que significa que concordamos em muitos pontos naquilo que estamos a aprovar. Em relação ao momento político atual, é aquilo que acabamos aqui de descrever. Talvez perdêssemos muito tempo em caracterizá-lo ponto por ponto, mas o que nós aqui esclarecemos é que o momento político atual é mesmo preocupante. É mesmo preocupante. Daí que nós estamos a apelar sempre para que os órgãos de comunicação social ajudem de forma imparcial a levar a verdadeira informação aos angolanos, para que isso também ajude a própria educação para a cidadania e tragam a verdade ao de cima. Em relação ao presidente Adalberto Costa Júnior, penso que esta pergunta o senhor deputado Liberty Chiaka vai tratar. Em relação aos problemas candentes que afetam o nosso povo, a fome, a seca, o desemprego, é difícil porque os nossos debates na especialidade, esses são restritos, não são públicos. Mas nós temos, sim, levantado esses problemas. E há vezes que nós colocamos as preocupações, porque nós vivemos essas preocupações, mas na Assembleia depois vence a força da maioria. Muitas vezes sem ter razão. Então, essa força da maioria sobrepõe-se àquilo que nós levamos como representantes do povo, nós que auscultamos o povo, nós que acompanhamos a vivência do povo, levamos a questão ao de cima, mas muitas vezes perde a razão e vence a força da maioria. Portanto, não significa que os nossos discursos apenas estão virados para questões políticas, simplesmente, ao invés dos problemas sociais que afetam diretamente o nosso povo. Mas estamos lá em representação do povo e temos estado a levantar, mas, infelizmente, não são tidos em consideração. Portanto, há, da nossa parte, a vontade e tem havido esta preocupação. Até porque, por parte da UNITA, até houve necessidade de solicitar comissões de inquérito para que
se aclarem algumas situações. Houve casos até de mortes de populares, mas as comissões de inquérito não saem, porque é uma proposta que está a vir da oposição. Mas o problema real está lá e não tem solução. Portanto, da minha parte, eram essas as questões que eu queria responder, e muito obrigada pela atenção. Cara deputada, talvez não tenhamos conseguido fazer-nos entender. A nossa pergunta foi dirigida a todos os líderes parlamentares, para todos aqui. Carlos Alberto estava aqui. Sim. A nossa pergunta foi a apreciação de cada líder parlamentar e cada elemento da oposição. Não foi só para a UNITA. Queríamos saber qual é a vossa perspectiva, como é que vocês encaram essa situação em relação ao presidente Adalberto Costa Júnior. Em relação a ser falso engenheiro, e qual é a vossa apreciação também em relação à UNITA investir nesse tipo de práticas de desordem com base nas nossas fontes, naturalmente? Eu disse, portanto, a pergunta foi dirigida a todos nós, não é? Mas, como é uma pergunta relacionada com o presidente da UNITA, como engenheiro, eu pessoalmente conheço o engenheiro Adalberto há muito tempo. E então, este assunto surgiu agora e a UNITA já respondeu em várias oportunidades sobre este assunto. Mas, na qualidade de presidente da UNITA e como candidato a presidente da República, a nossa Constituição não tem como requisitos se a presidente da Angola não tem ali requisito em relação à formação acadêmica de uma pessoa. Portanto, eu penso que este é um falso problema. Da minha parte, eu vejo assim a questão. Obrigada. Bom, a primeira questão do senhor jornalista Caldeira, Caldeira, se esta iniciativa morre aqui ou vai continuar, portanto, no Parlamento. Eu penso que é uma iniciativa que vai continuar, desde que haja questões pertinentes que merecem as discussões no seio, portanto, dos grupos e representações do Parlamento. Aliás, no Parlamento sempre houve entre nós concertações sobre várias questões, mesmo as questões que vão para as grandes discussões, muitas vezes têm merecido, portanto, concertações permanentes entre os grupos, o que tem sido extremamente positivo. E eu penso que esta iniciativa vai continuar no Parlamento, a partir do momento em que a situação carece, portanto, de encontrar soluções. Se a situação carece de soluções, naturalmente os parlamentares não podem cruzar braços. Vamos ter que continuar até encontrar, através da legislação, através da interpretação do funcionamento das próprias instituições existentes, alguma solução tem que se encontrar. O ilustre Carlos Alberto levanta a questão qual é a posição em relação à situação atual. Bom, eu penso que a deputada que me precedeu do grupo parlamentar disse muito bem. Muitas questões que o país enfrenta deviam ter soluções de facto. Se o nosso Parlamento tivesse ou funcionasse como esperávamos,
apesar das como é que eu direi isto? Da revisão da Constituição, queria um outro termo, mas bom, não me vem, da recente revisão da Constituição. Mas os problemas continuam. A nossa colega deputada falou dos inquéritos parlamentares. Angola, ou o Parlamento angolano, é o único que define inquérito às discussões no seio do Parlamento. Mas em qualquer parte do mundo, os inquéritos não têm nada a ver com a interpretação, com a interpelação dos deputados aos atos de governação nas reuniões da Assembleia Nacional. Não, os inquéritos significam outra coisa. São questões precisas, que os parlamentos precisam de ter esclarecimentos, questões precisas, que a nação precisa de ter um esclarecimento, questões precisas que têm a ver com o interesse geral. São estas questões que levantam, portanto, a questão de inquérito. Mas eu não me recordo ainda, estou no segundo mandato neste Parlamento, uma situação. A UNITA propôs já uma série de inquéritos. Não tenho na memória que algum inquérito tenha avançado e que tenha resolvido algum problema. Mas os inquéritos são fundamentais, portanto. Então, a situação atual é uma situação em que vamos repetir talvez o que dissemos. A sua gravidade está no facto de não se encontrar determinadas soluções. E, ao invés de encontrarmos soluções, às vezes agravamos os problemas em outros aspectos. A fiscalidade, por exemplo. As empresas que fecham, por exemplo, porque não conseguem satisfazer os interesses sociais, os compromissos que têm com as outras empresas. Isto cria situações de desemprego, cria situações de falta de instrumento que possa, de facto, responder às preocupações dos cidadãos. Esta é a situação de Angola. A situação não é boa, tá vendo? Mas, repetimos aqui, não vamos lavar o bebê, como dizem os franceses, e deitá-lo fora debaixo como é que se diz, do sabão. Nós temos que distinguir o bebê e os detergentes que utilizamos para lavar o nosso bebê. O bebê, portanto, é Angola. Quer dizer que as soluções que nós precisamos para o país não carecem de nenhuma violência, nem do lado dos poderes constituídos, nem do lado da sociedade civil, nem do lado dos partidos de oposição. Nenhuma situação carece de alguma violência. Mas sim utilizarmos os instrumentos da democracia com todas as suas contradições e encontrarmos, portanto, uma situação de equilíbrio. É isto que, de facto, é necessário. Agora, relativamente, quando se fala de questões de desonestidades de alguém ou não, isto, eu confesso-lhe, não tenho resposta, nem uma apreciação pessoal sobre isto. Porque isto diz respeito à vida da pessoa. Mentiu, não tem instrumentos de provas para dizer-se onde é que há mentira, onde é que há verdade, onde é que há desonestidade. São questões até filosóficas. Eu não tenho resposta sobre esta questão, meu ilustre Carlos Alberto. E não seria bom e confortável estar a falar do Adalberto é isto, Adalberto fez aquilo e tudo. Não me ficaria bem a mim, nem a esta conferência de imprensa. Talvez as pessoas mais indicadas poderão dar alguma resposta sobre isto. Eu, pessoalmente, não tenho, infelizmente.
Agora, a cozinha dos angolanos é o lixo. É o eterno problema. Este é o eterno problema que estamos sempre a repetir. Se a cozinha do angolano é no contentor, é onde ele encontra a comida, este não é um problema pacífico. Este é um problema que interpela não só a própria sociedade, interpela os governantes, mas as pessoas, as próprias pessoas que comem no contentor. A atitude perante os governantes, quando tiverem que se exprimir no quadro das liberdades democráticas, a sua expressão não há de sair sem violência. Porque a situação dele é violenta também. As situações violentas provocam também reações violentas. E eu há pouco falei que devemos estudar as causas, porque que as pessoas, de um momento para o outro, está a queimar isto, está a queimar aquilo. Não é porque está alguém atrás, porque as situações vivenciadas muitas vezes só criam a revolta interna das próprias pessoas, que nada tem com esta ou aquela pessoa, com este ou aquele partido político. Portanto, eu penso que são estas as soluções permanentes que devem ser procuradas para que possamos ter uma Angola que possa resolver, de facto, os problemas dos seus cidadãos. Sim, eu não entendi bem uma questão aqui. Se as discussões dos problemas do povo se passam também na Assembleia Nacional, mas a Assembleia está lá para discutir problemas do povo, não está lá para outra coisa. Agora, eu sempre disse que a nossa Assembleia aqui que até neste momento só tem vocação para uma ditadura parlamentar. E onde há ditadura parlamentar? Quer dizer que todas as outras opiniões, por mais lindas, boas, bem construídas que sejam, não passam, porque não são aceites pela maioria aritmética, vamos dizer isto. E é a natureza da Assembleia que nós temos. Basta verem que, mesmo nas questões das concertações sobre determinados diplomas, houve concertações muito profundas, mas quando se chegasse no momento de votação, essas concertações todas quase que não tinham sentido, não faziam mais sentido, porque o voto via sempre no mesmo sentido. Não se pode esperar muita coisa com este Parlamento. Faz-se aquilo que se pode fazer, porque este Parlamento não tem vocação para resolver problemas com justiça. Tem vocação para resolver problemas daquilo que o Estado angolano quer fazer, o partido governante quer fazer. Esta é a vocação deste Parlamento. Não tem outra vocação. E porque também está construída assim. Portanto, a agência Lusa colocou uma questão que eu não entendi. Se puder repetir, agradecia. Bom, eu penso que o diálogo político é necessário. Estamos condenados a isso. Quer com o partido maioritário, quer entre nós, os partidos na oposição. Estamos condenados a isso. Condenados a isso por quê? Porque, de facto,
temos que construir o nosso país, que é o nosso berço e a nossa sepultura. E isto não se compadeça com as nossas diferenças. E é uma virtude também da democracia, que nas contradições encontremos soluções positivas que nos permitam construir a sociedade angolana. Daí nós estamos condenados a isso. Agora, as soluções têm que se identificar primeiro os problemas todos. Depois de identificados os problemas, analisados, submetidos, portanto, aos peritos, aos bem-entendidos na matéria, é que se nós poderíamos anunciar aqui que a solução para este ou aquele problema é esta e aquele. Fora disto, estaríamos a falar só por falar, porque tem que se identificar primeiro os problemas que estão na base das perturbações, que está na base da miséria, que está na base de tudo, para depois podermos dar soluções a estes problemas. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, senhores jornalistas. Ouvimos atentamente as perguntas que nos foram direcionadas e vamos procurar respondê-las sinteticamente e com o privilégio de termos já os colegas que antecederam e que tocaram na essência o que devíamos responder. Começando pela primeira questão, se é um mero episódio esse encontro conjunto, é evidente que não. Já temos tido encontros conjuntos, conferências conjuntas, essa não é a primeira. E temos todos os encontros no Parlamento, mesmo a nível político, a nível das direções políticas dos partidos. Tem havido encontros. Portanto, não se trata do primeiro encontro, nem do último, sobretudo num momento como este, onde algumas batalhas vão nos levar à convergência. Relativamente à outra questão que foi colocada, eu queria responder relativamente ao momento, que nós estamos a atravessar um momento nebuloso. Não é um momento claro, não é um momento, portanto, aberto. Algo está a manchar o nosso momento político. Aliás, por isso é que estamos aqui. Estamos a alertar. Algo está a manchar o momento político para, quiçá, conduzirmos o país a um adiamento das políticas fundamentais do Estado. E, consequentemente, o atraso da população, o aumento da dor, da fome, da sede, da nudez, de tudo. Essa é a razão por que nós chamamos a atenção, através, portanto, desta tribuna, para que estejamos atentos com toda e qualquer forma de manipulação. Porque, em bom da verdade, para se criar um ambiente pouco sadio para concretizarmos projetos de interesse nacional, muitas das vezes utiliza-se agentes provocadores. Muitas das vezes utiliza-se outras artimanhas justamente para mexer. Aprendemos com os nossos pais. Queres apanhar bagre? Não mexa a água. Se mexer a água, tu não apanhas o peixe. Então, mexendo a água, pondo a nossa sociedade turva, não poderemos ter eleições. E quem tem maior interesse na realização dessas eleições são os partidos da oposição. Porque nós, na oposição, lutamos para desalojar quem está no poder. Nós temos a legitimidade de lutar para essa mudança. Quem está no poder, não. Quanto mais se protelar as eleições, melhor. É mais tempo de poder, de gestão da coisa pública.
da aquisição do poder e impor. Portanto, mais do que ninguém, a oposição está mais interessada na realização dessas eleições e, consequentemente, opõe-se à criação de perturbações na execução das tarefas preliminares para a realização das eleições. Outra questão que foi levantada, aliás, deixa-me dizer também, temos a justiça. Foi dito que os cidadãos que fizeram a manifestação e que alguns foram portanto, invadiram determinadas propriedades alheias a atearam fogo a autocarros, ouvimos atentamente que já estão a contas com a justiça. Desde que seja de facto justiça, aí você vai, portanto, expurgar a verdade. Se esteve alguém na base ou não. Porque quem está perante as barras dos tribunais vai falar a verdade. Relativamente ao problema do engenheiro, bem, foi dito pelo mais velho sociólogo que esse problema, para nós, não é um problema político, é um problema de consciência, é um problema de ética. E queria lembrar uma coisa, não tem que ser um engenheiro, um doutor, para se candidatar ao Presidente da República. Debatemos-nos politicamente em tribunas semelhantes, independentemente da sua formação política. Aliás, lembro, a história registra muito recentemente, presidentes que foi um sucesso. O presidente do Brasil, um operário, Lula da Silva, foi um dos melhores presidentes que o Brasil registrou. Foi um dos presidentes que tem do Brasil, que tem uma grande relevância, mesmo a nível da comunidade europeia. É, portanto, um indivíduo de ponta da história do Brasil. Portanto, não é ser jurista, advogado, médico, engenheiro. Para a política nacional, não interessa. Ainda que fosse um operário. E mais ao fundo da nossa história, temos o Mussolini, grandes ditadores. Temos o Stalin, foi um operário. Stalin significa aço, foi operário. Foi um dos maiores ditadores do mundo. E tantos outros. Portanto, é um falso problema no ponto de vista político dizer se é ou não é engenheiro. Contentor, mesa, cozinha, contentor. Esta é uma das grandes vergonhas do nosso país. Um país potencialmente rico e a sua população pobre. Malgrado a governação que não consiga dar à sua população a alimentação. Malgrado. Este governo está condenado ao fracasso, que não consegue uma estabilidade alimentar fundamentalmente. E é claro, não dando uma estabilidade alimentar à sua população, cai completamente em descrédito. E, como consequência, a forma de manifestação desses que não têm a vocação da aquisição do poder político, a sociedade civil, naturalmente, caem nas manifestações, em greves e outros comportamentos antissociais que todos nós condenamos. Relativamente ao diálogo, ouvi muito bem, é, na verdade, uma das virtudes de uma sociedade moderna. Aliás, o diálogo parte do núcleo da sociedade, na família. Os filhos, o marido, a mulher e outros membros, sobretudo nós africanos, de uma família extensa, onde não há diálogo, há naturalmente controvérsias, há naturalmente conflitos. O diálogo para nós, no ponto de vista político,
é uma das armas para nós podermos alinharmos o país, alinharmos a democracia e alinharmos o bem-estar. Porque todos nós vamos exteriorizar, vamos fazer as correções e aqueles que têm ouvido para ouvir e estiverem no poder, naturalmente vão fazer as correções. Sem diálogo não há paz, não há sossego, não há transparência. Portanto, o diálogo é sumamente importante para o melhor desenvolvimento pacífico, harmonioso de uma sociedade, até de uma família, o núcleo da sociedade. É o essencial que eu tinha reservado, porque todo o resto, felizmente os outros já responderam, e obrigado pela atenção. Esse se levantar um bocado, não? Ou pode ficar assim? Muito bem. Foram feitas 4 questões centrais. Eu gostaria de começar por responder a questão levantada pela senhora jornalista Nilza Mendes. O país vive uma crise. Quando nós queremos resolver um problema, a primeira postura de uma pessoa, de uma organização, e neste caso particular de um Estado, é o reconhecimento de que o problema existe, a crise existe. Não vale a pena darmos voltas. Essa é a primeira postura. É o que se espera de uma liderança. Seja ela a liderança do Estado, de uma organização política, liderança do Parlamento, lideranças de grupos parlamentares, representações parlamentares, de igrejas. Saber reconhecer que o problema existe. Também identificar que causas do problema. O que efetivamente causou o problema. Isso é fundamental. Identificadas as causas, alinhamos propostas de soluções. Como estamos num Estado que tem vários órgãos de soberania, exercemos várias funções, é importante compreender que ninguém detém a verdade absoluta. As nossas opiniões, os nossos pareceres se complementam para a construção do país que nós queremos. Essa é a postura da liderança. Nós todos somos concorrentes. O MPLA, a UNITA é concorrente do MPLA. É concorrente da Casa CE, concorrente da FNLA, do PRS. Somos concorrentes. Mas o interesse nacional não exclui a cooperação. Podemos competir, sim, mas podemos cooperar. Estamos aqui para cooperar no interesse nacional. Vamos dialogar com o MPLA, sim. E aqui eu volto a reiterar a disposição e a disponibilidade expressas pelo presidente da UNITA, na sua última comunicação, para dialogarmos. Nós queremos sentar com o senhor presidente da República. Nós queremos dialogar com a liderança do MPLA. É o país que está em causa. Não são os nossos orgulhos partidários, orgulhos de grupos, de forma nenhuma. Somos muito poucos e pequenos demais para colocarmos em primeiro lugar os nossos interesses, as nossas vaidades. Só queremos uma coisa, realizar Angola. Para a primeira questão, temos que aceitar
que Angola é um Estado, é um país subdesenvolvido. Angola é um país subdesenvolvido. Que pilares para o desenvolvimento sustentável da nossa pátria, do nosso país? Que pilares? Nossa convicção. Primeiro, consolidação do Estado de Direito e Democrático. Esse é o primeiro pilar. E o caminho já foi percorrido pelas nações mais desenvolvidas. Os 7 países mais desenvolvidos do mundo, felizmente, têm uma característica. Todos eles são democracias. O primeiro pilar